Tudo bem, pessoal? Hoje no Eu e Meus Botões a gente vai ter um bate-papo bem informal com o Emanuel Maurim, que é dono da comunidade do Facebook, Escreva Seus Pensamentos. Queria logo mandar um alô para Maria Sintra, Anne Santos, Mike Ribeiro, Magda Ribeiro, Rafael Serra e Julia Aline, que é o pessoal que faz parte lá e está sempre nos debates lá nessa comunidade. Vamos lá. Oi, tô bonito? Tá lindo. Então vai. O que você quer? Começar de quê? A gente não vai falar. Não sei, diga aí, o que é que tu tava falando de falar de espiritismo, ateísmo e consciência é coisa que só, viu? Então vai, tá bom? Eu Essas não coisas sei. aí? Pode ser que você, Realidade? pode ser que você quiser, a gente conversa aí. Então vai, vamos começar agora. Já começa agora. O que é realidade para você? Depois eu vou explicar o que é realidade para mim. Certo. Cara, a minha ideia de realidade bem em síntese, pra gente não ser muito extenso, né, nas coisas, eu acredito que seja tipo um sonho, entendeu? A gente vive, o que a gente chama de realidade é percebido por uma coisa muito abstrata que a gente chama de consciência, certo? Então, se ele é percebido por essa consciência, ele é criado pela essa própria consciência, tá entendendo? Então, é meio Sim, que um sonho, é meio que uma ideia de sonhos, é um grande sonho que não é o sonho do indivíduo Paul, nem do Emmanuel Maurin, mas que, baseado na crença de várias religiões e de várias coisas, se você for ver ao longo do tempo, a ideia é a mesma, é de que existe uma consciência maior e que dá origem a essas a consciências realidade. menores, que a gente chama de realidade, por isso que é o consenso meu e seu do que é realidade, porque na verdade o sonho não é meu nem teu. Se fosse um sonho só meu, eu teria uma realidade diferente da tua, né? Mas a Sim, gente não concorda que esse microfone, essa TV é a mesma coisa, é porque na verdade a gente se acha dividido, separado, mas na verdade o sonho não é da gente, o sonho é maior. A gente está inserido nessa coisa e aí por isso a gente chama de realidade, né? sim. Eu vou te dar um exemplo aqui então. Diz Eu tenho aí. uma tangerina, certo? Ah, Uma realidade, ah, certo? Tá bom. certo, Esquece a tangerina agora. Eu tenho uma tangerina na minha mão. certo. Isso é uma realidade? Para você que está percebendo ela, tá entendendo? Para você que percebe a tangerina, é uma realidade. Se eu ver sua tangerina, para mim também se torna uma realidade, certo? Certo. Então, a Agora a pergunta. realidade é uma percepção do indivíduo. O que Sim, você chama tudo de bem. realidade. Vai. Só te interrompendo. Pode postar do jeito que tá aí, não precisa de cortar, não. Tá Ah, bom. então É uma conversa. percepção, então. Então, tudo bem. Essa percepção aqui da tangerina, você confirma que ela tá aqui, certo? Suponhamos que essa Sim. tangerina aqui agora se torne uma divindade. Tá aqui na minha mão uma divindade, certo? Você viu que a cor Sim. da tangerina ela é verde, tem umas coisinhas e tal. Essa divindade aqui, eu Pera tô aí. vendo uma divindade aqui na minha mão, O certo? que é que tu Eu tô chama? vendo, tá O que é aqui, que ó. tu tá chamando de divindade? Só pra gente. Não É, é, sei. Vamos entrar no espiritismo? Um espírito. não. Aqui no Ah, espírito. Tá, tem um espírito aqui mesmo. Tem gente que vê o espírito. Então, eu tô dizendo isso não em base no que eu sei. certo. Em base no que as pessoas falam. Não dizem aí que existe espírito? Por aí, a maioria? Se dizem, então tá. Um espírito aqui na minha mão, certo? Tudo Certo. bem. Eu tô vendo esse espírito aqui, mas você não tá, Aham. certo? Certo. Então, ele é real ou é real? Para você é real, para mim que não tô vendo, eu não posso falar nada sobre isso, tá entendendo? Sim, então Então, a minha realidade ela só serve para mim. Então, por exemplo, eu não posso pegar a minha realidade de hum, estar vendo um espírito aqui, escrever um livro, falar assim, ó, minha realidade é assim, eu vou escrever, vai ter regra, vai ter isso. Essa realidade só serve para mim, ela não serve para você. Entende? Você compreende o que eu estou dizendo? sim, realidades independentes, mas é isso que eu tô te dizendo. Essa realidade independente é uma ilusão que o indivíduo cria, porque a gente começa, a nossa consciência começa inserida no todo, certo? E com o tempo a gente começa a dividir isso. Quando a gente é criança mesmo, a gente começa a criar uma separação do que eu sou com o meio e o que é eu, entendeu? A Sim, gente mas eu começa a criar entendo, isso. porque desde criança eu me reconheço reconhecendo as coisas que eu vejo.
Você tá entendendo? Por Mais ou exemplo, menos. Se eu você vejo uma olhar, árvore, se eu você vejo um olhar uma pássaro. criança, se você olhar um bebê, a primeira coisa que ele faz é pegar no pezinho dele, aí ele começa a descobrir que tem pé. Antes ele não sabia Sim, disso, sim, não, tudo bem. Isso daí eu não estou né? questionando. A questão não é saber. Então tá bom, descobri que eu tenho pé, descobri que eu tenho olhos, descobri que existe uma tangerina. Eu gosto de tangerina. Hum, E o que acontece? Só que chegou na abstração. certo. Ninguém sabe o que é abstração na realidade. Você está entendendo? Por exemplo, todo mundo supõe. Só que algumas suposições fazem que as pessoas sigam determinado caminho por causa de uma suposição de uma terceira pessoa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, eu não posso jamais supor que Deus fez o mundo, que todo mundo tem que seguir, que Adão e Eva, que eu não posso supor. E a pessoa que supôs também, eu não creio que ela possa ter suposto. Então, tipo assim, se ela disser, olha, eu tenho uma tese que Hum, aconteceu isso, tal, mas é uma tese, é igual a certo. tese do Darwin, entendeu? Então, tipo assim, não é uma coisa que a pessoa pode afirmar, entendeu? Por exemplo, eu vou afirmar para você que existe uma Sim, reencarnação. Eu não eu, posso. eu tô entendendo o que você está falando, mas perceba uma coisa, que o que a gente está chamando de consciência, de percepção, a gente não pode negar isso. Descartes, ele tentou negar tudo, certo? Quando ele fez Sim, a filosofia dele. E ele foi negando. Aí ele negou o Sol, negou a Lua, negou o planeta, negou tudo. Mas chegou um momento que ele viu que tinha algo que negava tudo. Esse algo que negava tudo é que foi o grande lance dele. Ele disse, meu irmão, eu posso negar tudo. Aí algumas pessoas traduzem como penso, logo existo. Mas na verdade o que ele está querendo dizer é algo pensa. O que é esse algo que pensa? Que ele não pode negar. Porque se ele sim. nega, existe alguma coisa que nega, tá entendendo? Sim, não. Ó, que algo pense em mim, eu tenho certeza absoluta. Exatamente. E isso é a Ele fala consciência, isso. entendeu? Então, Agora, tipo assim, a se consciência é o algo pensa em fato. mim, agora, não só em mim, pensa em você, pensa em todo mundo. Só que esse algo que pensa em mim, ele não pode afirmar que existe uma divindade aqui na minha mão. Você está entendendo? Porque ele não afirma Sim. isso. Quem está analisando isso não é a pessoa que pensa em mim, sou eu, Eu, como eu tô, indivíduo. eu tô Você entendendo está onde é que tu tá entendendo? querendo chegar, mas ó, presta atenção. A questão da divindade, vamos voltar no tempo. As pessoas sempre, as culturas tiveram divindade, certo? Eles sempre cultivaram um deus diferente de outro. Sim, E o que claro. eram esses deuses? Era manifestações da natureza, certo? Era o Sim, claro. raio, era o trovão, eram Sim, coisas que eles não sabiam explicar, certo? sim, Mas no sim. fim, se Deus, vamos dizer, se a ideia de Deus, essa coisa que eles percebiam como o raio, como o trovão, é a unidade. Se Deus é a unidade e é tudo, essas coisas também eram Deus. Então eram representações da unidade, que essa unidade é o que? A própria realidade. Então Deus, na verdade, Sim, então peraí. é o que a gente percebe no mundo. O que você vê, o que você está vendo quando você vira seu olho ao redor e olha, tudo isso é, é, cai na ideia de unidade, de uma coisa, certo? Sim, sim, sim. E essa coisa nominaram ela de Deus. Mas não tem, isso não Exatamente. quer dizer que chama Deus. É uma É o, linguagem. é o nome que você quiser, mas se você pegar todos os deuses que já existiram, certo? Você faz um estudo comparado. Estudo comparado que é? Você pega o budismo, você pega o cristianismo, você pega uma religião dos índios lá não sei aonde, aí você começa a ver todas. Aí você vê que tem uma coisa em comum, que eles estão É, falando da realidade. Eles estão falando nada mais, eles estão chamando de Thor, de Odin, de não sei o quê, mas na verdade, eles estão falando da realidade de coisas que aparentemente são divididas, são separadas, mas são coisas distintas da realidade. Então eles estão descrevendo a realidade de alguma forma. Aí você sim. começa a ver que Deus é essa percepção da realidade, e não só o raio, e não só o trovão, mas tudo isso está dentro da percepção que eu tenho, que você A tem. percepção que eu tenho de Deus, então, suponhamos que a minha percepção de Deus é uma figura de uma coisa que não existe. Não tem uma percepção de Deus como um espelho do ser humano. Eu tenho uma Claro, percepção de um todo, e eu creio em Deus. Eu creio, não vou dizer que eu não creio, só que eu creio em Deus como uma busca de um alimento, porque, tipo assim, eu não acho que o ser humano pode viver só em função de adorar uma tangerina. Pô, não tem lógica o negócio dele, porque tô dizendo eu, Emanuel Morim, vivo 50% da minha vida imerso dentro de mim mesmo, pensando nas coisas, na vida. Eu acho que muitas pessoas são assim, pô, a pessoa aham, põe a cabeça no travesseiro, não é possível que ela vai ficar sonhando com o carro dela, porque ela vai ali, ela vai
tem que conversar com alguma coisa. E essa coisa que conversa com a gente dentro da gente, para mim, é um Deus, entendeu? Agora, Sim. não vou dizer que é Jeová, que é Alá, que é. Não vou dizer nome, porque, tipo assim, Sim, ninguém que disse o nome pode inominar uma coisa que eu sinto e querer colocar em mim o que ele nominou. Tá compreendendo? exatamente, claro. E Tipo eu assim, concordo, a gente concordo falar, eu e plenamente você, com você. se eu e você falar assim, olha, Manuel, eu Ó, sinto prazer em determinada situação, eu acho que é uma imagem assim, assim, assado, tal. Pode até parecer, a gente tem uma afinidade, falar legal, tal. Vamos fazer umas regrinhas que talvez a partir daqui a gente pode se desenvolver melhor como ser humano e tal. Concordo, mas tipo assim, você chegar imagina, em mim. imagina o seguinte, Emanuel Maurinho. Imagina que existe três pessoas dentro de um quarto escuro, certo? E Sim, essas pessoas estão pegando um grande elefante que tem lá dentro. Um pega na tromba, outro pega no pé. Aí você vai perguntar para um cara, o que é o elefante? Aí o cara vai dizer, o elefante parece uma mangueira, não sei. Aí o outro vai dizer, não, o elefante é uma coisa bem grossa. Quer dizer, sim, todos estão falando da mesma coisa. é Todos isso estão aí. falando da mesma coisa, mas todos estão tendo ponto de vista diferente. Isso é normal. Cada Sim, pessoa agora, do mundo vai ter um ponto de vista diferente. Nem suas digitais são iguais, imagina tá, a ideia do que seria Deus, que é um emaranhado de pensamento maluco, que você percebe a realidade de um jeito, tu percebe de outro, o fulano percebe de outro. Não tá, tem tá. como dizer assim. Agora, por exemplo, vamos entrar num lado agora que é o ateísmo, por exemplo. Ateísmo. O Aham. ateu, ele quer que você mostre a Deus. Eu estou colocando o nome de Deus porque é o nome mais comum que as pessoas vão Sem compreender. problema. Sem Tá? problema. O ateu, ele não acredita em Deus porque ele não vê. Então, suponhamos assim, se ele não vê a tangerina na minha mão, ele não vai acreditar que a tangerina está aqui na minha mão. Então, por Uhum. exemplo, não vai adiantar você debater com ele, porque ele acredita que o mundo é isso aqui. E só existe o que ele vê e o que ele consegue tocar, sentir ou de alguma forma provar que está ali. Você tá entendendo? Então, tipo assim, é difícil você ir contra um argumento desse, porque o argumento do cara é bom. Tipo, Mais ou menos. Mais ou não, menos. não, eu não vou falar que é mais ou menos, não. Eu vou falar que é bom. Sabe por que é bom? Não, ele é válido, mas não é Porque bom. o cara enxerga, não, Paulinho, o cara enxerga a realidade diferente da gente. Se eu Não, enxergo, não, se eu enxergo, calma. tem muitas formas de ver o mundo. O cara não enxerga o mundo, por exemplo, um cara que é ateu, na minha opinião, ele não enxerga o mundo assim, por exemplo, ó, existe aqui um mecanismo que a gente possa conectar. Ele não acredita nisso, ele não Não, acredita tudo nessa bem, não conexão. precisa Se não. ele não acredita, então ele vai arrumar argumento para desacreditar você. E, tipo assim, e os argumentos dele são bons. Eu já discuti com ateu pra caralho no Facebook. E, pessoalmente, eu não discuto muito, porque isso aí você cria uma relação ruim dentro da família. Tipo Sim. assim, você não tem que ficar falando toda hora para todo mundo aí. A pessoa vem, eu sou espírita. Fala, oh, legal. Pô, vou chegar no velório agora, eu vou falar pra pessoa, porque foi pro céu. Eu sei que não foi, eu sei que tá ali. E você tá entendendo? Numa região Ó, ali de eu vou te consciência. dizer minha experiência pessoal. A maioria das experiências que eu tive com ateus, eles são ateus porque, primeiro, porque eles negam a visão cristã de como o cristianismo vê Deus, que é Sim, não. aquela coisa do Deus Negar que eu. pessoal, certo? Assim, não. Sim, Eu também nego. a maioria dos ateus vão cair nesse ponto. E depois, Não. a maioria dos ateus, eles são pessoas que eles negam, a maioria, eu estou dizendo todos não, mas a maioria eles negam por negar. Porque assim, se eu não vejo uma coisa e eu vou dizer, então não existe. Eu não posso fazer isso porque eu não sei. É mesmo que você estava falando da laranja. Eu não posso dizer que não existe por eu não ter visto. Eu posso dizer assim, eu nunca vi, que é diferente de eu dizer não existe. O ateu, ele afirma, Deus não existe. Mas quando ele afirma Deus não existe, ele está afirmando uma mentira. Porque ele não sabe, ele pode até dizer assim, eu nunca vi, ou então eu não sei, conforme dizem o que é Deus, eu nunca percebi Não, nada em relação a isso. eu não concordo em parte aí, porque, por exemplo, em relação às religiões, eu não Hum, concordo com nenhuma delas. Não estou dizendo que são ruins. Eu não concordo porque é a visão a partir da visão de um homem ou de um grupo de pessoas que vem ramificando isso e trazendo certo. através do tempo. Eu não acredito, então, tipo assim, não que eu não acredito que seja, não tem nada a ver. Só que eu acredito num ser. O ateu não acredita no ser. Você tá entendendo? Agora, se o cara não acredita em religião, ele não é completamente um ateu. Você tá entendendo? Ele é um cara que ele está indo contra aquilo que ele acredita. Ele não gosta de religião, tal, então, não, mas eu estou dizendo um ateu, a pessoa que não acredita em divindade de jeito nenhum. Nietzsche não acreditava. Você tá entendendo? E é Uhum. um cara que tem argumento pra caralho. Porra, pra mim é um dos melhores filósofos que tem. Isso é difícil você debater uma ideia dele. Agora, o ateu, Paulinho, propriamente dito, ele não tem a mesma percepção de realidade que eu e você tem. Você está entendendo? Uhum. Então, por exemplo, nós Uhum. dois aqui, nós estamos comungando
uma percepção divina. Não importa se essa percepção divina está cuidando de mim, se não está, se ela está. Porque para ela, meu, tanto faz um mosquito como eu, ser humano Emanuel. Ele não me vê diferente do mosquito. Tá entendendo? Não sei, vamos dizer, essa espécie que criou a criação, que não tem lógica, tá entendendo? Se foi uma tangerina que criou o mundo, ela começou ali com uma tangerina. Então, é só um exemplo besta. Agora, tipo assim, o cara não enxerga isso, o Paulo, o ateu, ele não enxerga isso. Então, os argumentos dele são bons. Ó, Ele não vê, ele rebenta. Isso que eu e você pensa. mas presta atenção, existe uma diferença do cara não saber e do cara dizer que não é. Existe uma grande diferença. Tá, mas saber a gente também não sabe, né, pô? Exatamente, mas aí o ateu também não sabe. O ateu também não sabe, o crente também não sabe, mas o crente ele é uma coisa que ele é baseado na fé. E a fé ele não precisa saber. É fé, ele já tá, ele tá. Não, tá fé, ué. Tem Né? gente que tem fé em Darwin, tem gente que tem fé. Exatamente. Então não precisa ser lógico. A coisa da fé ela não precisa ter lógica, ela é uma coisa intuitiva. O cara diz assim, eu acredito nisso e pronto. Ok. Ele não precisa fazer sentido. Tá entendendo o que eu tô dizendo? O cara da fé não precisa. O ateu, ele diz que ele é baseado na ciência. Quando ele diz que é baseado na ciência e diz que Deus não existe, certo? Ele tem que ter provas disso, mas ele não tem provas disso. Ninguém tem provas. E a gente também não tem prova do que a gente está sentindo. Então era muito... mais ou menos. Ó, se eu te digo assim, calma, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Se eu lhe digo que Deus é meu dedo, eu não tenho prova disso, não? Não, é meu dedo. É meu dedo. Aí o cara, tudo bem, é Deus. É seu certo, dedo. Tá pronto. E daí, pra que serve seu dedo? Não é pra que serve. É se eu defino que Deus é meu dedo, isso o cara tem, dedo é uma prova. Eu vou defender que Deus não é seu dedo. Sim, pronto. Então, para você, Deus não é meu dedo, e para mim, Deus é meu dedo. Então, o ponto de partida é esse. Não tem como entrar em acordo ateu com crente. Por quê? Porque o ateu sempre vai ter uma resposta em cima daquilo que você acredita. Então, não adianta. Eu estou te falando isso porque é um caso... Eu não discuto mais com o ateu. É um caso perdido, você está entendendo? Para mim, e ele também não deve discutir comigo, porque eu sou um caso perdido para ele também. Eu não sei, sabe? Eu não sei. O Nietzsche, ele definia que existia 3 estados do sujeito, né? Tu sabe, aquele negócio do camelo, né? Pois é, do leão e do menino. Porque ele dizia que o camelo é a fase da pessoa que ela aceita tudo, que é o crente comum, que é o crente comum. O ateu seria, né? A segunda fase do leão seria do ateu que ele nega tudo, certo? Nega por negar. Você tem que entender isso, que o argumento do ateu ele é fraco, não é porque ele está negando, não. Negar é uma coisa bacana e que vale a pena fazer. Mas aí esse argumento do Nietzsche não entra pro ateu. É sim. O Nietzsche ele não era ateu. O que é isso? Ele não acreditava, o Nietzsche não era, não, senhor. O Nietzsche ele era contra qualquer forma de niilismo. O ateísmo ele é uma forma de niilismo. Não. Entendeu? O próprio Nietzsche no livro do assim, filosofia, ele é claro lá, o Paulinho. Ele fala que ainda que vai existir caverna, que vai ter gente que vai ter a fé numa divindade, que vai ter fé numa outra vida, que é para matar essa esperança, que o ser humano tem que viver aqui na Terra. Ele está falando da crença cristã. Ele está falando exatamente específico da crença cristã. Mas ele não fala só da crença cristã, ele fala da bruxaria, fala do esoterismo, ele fala de tudo. Mas se você for ver, ele elogia o budismo. Você já viu que ele elogia? O budismo nada ali, não. O budismo para ele é uma caverninha que está lá também. Que tá... Não. Aí você está dizendo por uma opinião sua. Eu estou dizendo por um conhecimento de causa, que ele elogiava o budismo. Depois ali certo. onde que está no livro ali, do Nietzsche, que ele elogia o budismo. Inclusive, ele brigou com Schopenhauer. Exatamente. O Schopenhauer ele tem uma visão mais budista do mundo. Exatamente, mas aí é que tá. O Nietzsche, ele variou a forma de pensar dele durante muito tempo. Então você não pode dizer só assim, ele era uma coisa ou era outra. Porque teve uma época da vida que ele elogiava o budismo. Teve outra época da vida que ele já ficou mais descrente de tudo. Primeiro você tem que entender falando que ele era evangélico, o pai dele era pregador, e ele cresceu... O pai dele era. O pai dele era pregador, não vou saber o nome da denominação dele lá, ele era protestante, o pai dele era pregador, ele cresceu na fé, tudo bem, foi na fé cristã. Mas por isso que ele rebate tanto o cristianismo. Ele conhece da espiritualidade, ele conhece de tudo isso aí. Só que no caso, o Nietzsche, nem o Schopenhauer, nem o budismo, não vai entrar
na nossa discussão, porque, tipo assim, é uma. Hum. Tá, vamos Abrange deixar. muita coisa e a gente sai do foco. Você está Tá, entendendo? então Então, vamos tipo assim, deixar ele de lado. é o ateísmo, o espiritismo. Então, do ateísmo a gente já chegou em algum acordo? Eu não, porque a gente fugiu do foco Não, e. eu acho que o ateísmo é uma coisa válida. Eu acho que é válido, Não, mas eu também até acho. certo ponto, entendeu? Porque Eu tem um gosto de certo ateu, ponto vou que te eles falar uma coisa. extrapolam. Eu acho que tem um ponto que eles passam que extrapola, que é Ah, quando eles afirmam a negação. Porque, mas você sabe por que eles ó, extrapolam? uma coisa por exemplo, no júri, é que eu sempre faço esse exemplo do júri. Você é um cara que está sendo culpado de alguma coisa, certo? Sim. E aí você não tem prova dele. Ele vai ser absolvido como inocente, certo? Mas ele é inocente? Ninguém sabe. A verdade é, Não, ninguém lógico que não. sabe. Ele vai ser absolvido por falta de provas. Então, o que é que o Sim, ateu tem contra Deus? Ele tem falta de provas. sim, Mas a mas o crente. falta de provas não é a afirmação da inexistência. Sim, Entendeu? mas aí também o crente também tem a falta de prova. Então, isso Mas não aí é. importa. O crente ele faz por fé. Não, É não, mas diferente. é. O ponto que eles partem é diferente. O crente parte por fé. Então não importa. O ateu ele parte dizendo que é algo científico, que é algo pela razão. E não é, entendeu? Não, É mas é outra tipo assim, fé. você fala que não é, ele fala que é. Eu Mas é concordo, outra fé. eu concordo que são coisas separadas que não conseguem se juntar. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas tudo bem. Aí é uma coisa que já deu para esclarecer, pelo menos Aham. o que você pensa, o que eu penso. E não sei se as pessoas vão compreender bem, porque essa conversa nossa é meio doida, viu? Faz tempo que a gente está para conversar. Mas eu não Mas tenho tá. tempo, cara. Por mais que eu fique no Facebook, mano, eu tenho uma firma de sustentabilidade e tal, e coisa do meio ambiente, isso toma muito meu tempo. E eu tenho que ficar na internet, tipo assim, de, de olho nas coisas, tendo um Pode cliente, crer, conversando né? com o outro. Então, tipo assim, é uma correria do caramba. Então, para mim estar conversando aqui com você, eu já deixei minha filha com o telefone ali, tudo preparadinho e tal, e então, para não ter atrapalhamento. Então, mas é isso. Aí, e voltando no assunto aí agora, cara, eu vou te dar um exemplo que aconteceu. Eu postei num grupo a pergunta besta. Essas perguntas toscas que eu faço, cara, mas Hum, eu vou te fica, fazer a primeira pergunta aqui. Você já fiz no meu grupo também. fica Como, analisando, né? como o espírito procria? Aí eu peguei e ainda fiz uma outra pergunta assim. Espírito macho, tem ereção? Cara, tomei tanta pedrada e apagaram o coisa. Você pergunta de cima. Só que, cara, é uma pergunta besta que ela tem fundamento, ela tem sentido. Pô, o que eu queria saber deles lá, e a gente pode até conversar sobre isso, é o seguinte, por exemplo, não nasce um ser humano, não nasce um Ah, bebê, que sou eu. Eu sim. era um bebê, virei um ser humano, vou morrer tal. Não sei o que vai acontecer, mas vou morrer, certo? Tá bom. Quando você nasce, quando eu nasço, quando todas as pessoas nascem, ela já vem com o espírito. Pelo Sim. espiritismo, já não vem? Um Sim. espírito que reencarnou de algum lugar, certo? Certo. Tá compreendendo a minha visão? Tô Tá compreendendo. bom. Então, se eu nasço, eu nasço de uma relação sexual, eu venho ao mundo, certo? Não importa o que veio antes disso, eu venho ao mundo. E o espírito, como ele vem ao mundo? Qual é a concepção do espírito? Porque se a gente reencarna, é um espírito para cada corpo, nasce um espírito, nasce um ser humano, nasce uma formiga, entendeu? Tô entendendo a Entendeu sua a minha dúvida. pergunta? Tô entendendo a sua E dúvida. agora, você tem como responder isso para mim? Eu tenho como responder da minha forma que eu enxergo o mundo, tá entendendo? Claro, é isso que eu quero. Eu não quero que você me responda com A uma certeza primeira, absoluta. primeira coisa, eu não sou espírita, certo? Claro, eu sei que não. Então eu não acredito exatamente da forma que eles falam, mas eu Eu acredito também que não existe acredito. alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Por exemplo, se você for se colocar na forma que eu penso, isso que tu tá falando não tem, é como se fosse uma pergunta é, errada, porque é uma pergunta baseada no materialismo, entendeu? Eu vou lhe dizer por que que é Claro. errado. É baseado no materialismo. A gente tem a Sim, nossa percepção da realidade, do material, como se desenvolve, e a gente fica querendo transferir essa forma sim. para a Mas o forma do espírito. Ó, espiritismo. mas Mas calma. peraí, só para Se te o cortar. espírito, na minha forma de, deixa eu só terminar. Se na minha forma de ver a consciência, o espírito ela é uma forma de pensamento, o pensamento ele não precisa nascer para existir, não. Ele é uma coisa que se multiplica por ele mesmo, tá entendendo? O Sim, eu compreendi, pensamento, mas por por exemplo. exemplo, quando tu sonha, tu cria um mundo, uma realidade toda dentro do teu sonho. E tu diz assim, de onde é que vem aquela realidade? De onde nasce? Não é assim que funciona, entendeu? Sim, Porque, mas peraí, eu não entendo espiritismo. aham, É uma curiosidade. Então eu não entendo, eu não frequento nenhum centro. Já fui, não frequento, mas já li os livros do Allan Kardec, eu já li o
Vitor Hugo, parece que também tinham algumas coisas de espiritismo, mesmo lá naquele livro lá aquele cara lá, esqueci o nome, um livro famoso dele lá, o cara era francês, que o Sim, sim, sei. pobre do convento, que sofre pra caramba, que depois conhece uma menina que eles arrancam os dentes dela. Como é que é aquele livro lá do Vitor Hugo? Os Miseráveis. Miseráveis, miseráveis. Ele tem mais alguma coisa em relação com o espiritismo, e muitos outros livros, que agora eu não vou lembrar o nome, que eu li da Idade Média, inclusive eu já li até um que o Emmanuel, o espírito que reencarnava aí no Chico Xavier, Certo. ele já teve na Roma, depois ele teve num feudo na Idade Média, você tá entendendo? Então, coisa, eu li romances baseados em ficção legal de ler, eu gosto de tipo de literatura, então dá para mim ter uma ideia do que é. Então, por exemplo, eu acho também que a pessoa que acredita na reencarnação, ela é uma coisa meio que materialista também, por exemplo, ela quer manter o material dela aqui na Terra ou fora daqui. Então, por exemplo, ela quer manter o espírito. Então, tipo assim, o espírito não é material? Não tem, mas a relação de vida eterna que as pessoas têm é uma relação material, cara, porque, tipo assim, não tem lógica a pessoa querer viver para sempre com a mesma consciência. É ruim, só de pensar. Pô, pelo amor de Deus, cara. Voltando para aquele... Alô, tem 1 bilhão de anos, Paulinho, mas tá dois vivos aqui caminhando com o mesmo eu. Cara, eu me reconhecendo como Emanuel, você como daqui 1 bilhão de anos. Cara, as coisas não vão acontecer desse jeito, é muito chato. Então, tipo assim, do jeito que as coisas são... Eu acho que a questão de chato, não, sabe, não tá muito ligado o que a gente quer ou o que a gente não quer, não. E se você for fazer aquela história de estudo comparado de novo, você vai ver que as religiões antigas, elas tinham essa ideia de espiritualidade também, mas era diferente, entendeu? Então, o espiritismo, como ele é hoje, ele é uma coisa nova. Ele é uma percepção nova da coisa. Então, por exemplo, o budismo, ele tem a reencarnação também, mas a reencarnação do budismo tem nada a ver com a do espiritismo. Ele está dizendo o quê? Que a energia que a gente tem, ela vai se passar de algum jeito para algum canto, tá entendendo? A energia, ela passa, mas sem a mesma percepção do eu. No budismo, é isso que você quer dizer? Essa parte da percepção é uma coisa que a gente não pode nem saber de afirmar. Eu acredito no seguinte, Paulinho, por exemplo. Pode ser que não esteja errado. Nascemos, somos uma constituição única, certo? Uma percepção universal, certo? Eu sou o Emanuel, sou uma carne biológica única. Só que com uma percepção universal. Sim. Só que, por exemplo, a minha percepção universal não vai se lembrar desse que eu estou passando aqui, dessa conversa que eu estou tendo aqui. É isso que eu estou te dizendo. Eu vou desaparecer. É isso que eu estou te dizendo. A gente não tem como afirmar plenamente isso porque a gente não passou por isso, entendeu? Assim, tudo leva a crer que não passe, certo? Tudo leva a crer que não passe. Mas se você for ver, a própria natureza, a forma que ela se desenvolve, o que Schopenhauer chamava de vontade, certo? Ela tem uma certa inteligência, um padrão de repetição de coisa. Se você planta uma plantinha, uma semente, pois você vê que ali tem uma inteligência naquela coisa. Ela não é uma coisa... Isso é verdade. Exatamente. E esse padrão de repetição é o que passa, entendeu? Então, por exemplo, até mesmo se você for ver, voltando para um lado mais materialista, tiveram uns caras que fizeram experiência com ratinho e eles tocaram o sino tipo 100 vezes, certo? Aí o ratinho aprendeu que quando o cara tocasse o sino era para ele comer. Aí os filhos desse rato, eles tocaram o sino 80 vezes. Aos filhos do filho desse rato, eles tocaram o sino 50, 30. Aí chegou o momento que o ratinho nascia, o cara tocava o sino uma vez e o bichinho já sabia que tinha que ir lá comer, entendeu? Então, quer dizer... No código genético. No próprio código genético existia uma forma de passagem do condicionamento da coisa. Então, sim, é igual o consciente coletivo. Exatamente. É igual o consciente coletivo. Tudo que a humanidade inteira passou está no consciente coletivo. Então, isso é só uma prova de que a coisa passa de alguma forma, mas o que passa e o que não passa, a gente não tem noção, entendeu? Eu só estou dizendo isso. E pode ser que passe mais coisa que a gente acha que vai se apagar e passe, como sentimento. Por exemplo, os espíritas, eles acreditam muito, por exemplo, que o cara morre de uma forma injusta, aquilo fica... Sei lá se aquilo não volta de alguma forma mesmo, aquele condicionamento, aquela má vontade que ele morreu de um jeito, sabe? De repetição. Sei lá se aquela força dali, aquela repetição... Se caso, por exemplo, existe alguma coisa além da vida, é na hora que você morre, sua consciência vai ser a mesma dali. Você tem que... Não, suponhamos, se for pela lógica, não é que nem agora, eu tô bem, se eu morrer agora eu vou sair dando risada do lado de lá.
Eu vou ter tristeza, porque eu vou perder quem eu amo aqui e tal, mas eu vou sair Pois dando é. risada. Mas tem dia que eu tô com a escuridão dentro de mim, meu irmão. Tem dia que eu não. Ninguém é livre disso. E no dia que eu tô com a escuridão dentro de mim, se eu pego e faço um ato de loucura e morro, eu tô morrendo junto com a escuridão. Aí eu não vou acordar lá rindo e dando risada. Falar, pô, que cagada que eu fiz, eu cometi um ato de loucura por causa do momento de escuridão dentro da minha vida. Sim. E isso pode afetar quem tá do lado É. de lá. Pois Entendeu? é. Agora, tipo assim, se o cara tem uma vida de assassinato, de roubo, de discórdia com a família, de ignorância, ele não vai mudar em 5 minutos de perdão ali no fim. A consciência dele não muda, ninguém muda. Você Exatamente. entende? A pessoa. Aquele Peraí, padrão, ele vai passar de alguma forma, entendeu? Para frente, o né? padrão vai. Agora, por exemplo, o que pode é o cara cometer uma cagada. Você entendeu? No finzinho da vida ali, Pode. ou no meio da. Não, pode Cara, ser. pô, não, o cara fez uma cagada ali e tal e morreu depois daquela cagada. Então, tipo assim, isso aí talvez é uma coisa que vai deixar ele apedrejado, mas não tanto. É a mesma coisa, por exemplo, acontece coisas boas e ruins na vida. Só que toda vez que acontece uma coisa ruim, você leva um tempo para você digerir aquilo e Aham. esquecer. Você demora, você não esquece um problema tipo assim, ó, seria maravilhoso, hein? Pô, bati o caminhão ali, perdi tudo, vou recomeçar de novo, não vou chorar, não vou sofrer, não vou nada, não. Cara, não é fácil. Você tá É entendendo? Então, exatamente isso. O condicionamento não é fácil de quebrar. A gente sabe disso, né? É o que a gente tem os sempre fala. condicionamentos. E A tem gente os fala do. condicionamentos que são os piores ainda, aqueles que são vendo do interior da gente, que a gente sofre porque aconteceu um trauma na vida, todo mundo passou por trauma, não é possível. Pois é. Tipo, em algum momento na vida, a pessoa passou um trauma. Tem gente que passa 3 grandes traumas na vida, aí eu ouvi dizer, e esses 3 grandes traumas eles se repetem. E pode Pois fazer é. bem, Aí mal. é aquele negócio. A gente, como cético, que a gente pode dizer, "Ah, cara, morreu, acabou tudo." A gente pode dizer isso, como cético. Mas só que a gente vê, a gente percebe que tem certas coisas que passam, que são transferidas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui prático, assim, de coisa que acontece com a gente, que, por exemplo, minha filha, quando era pequena, você já deve ter ouvido falar de quebrante. É uma bobagem, assim. Mas você vê aquele negócio, você dá todo o remédio e a criança não melhora. Aí vem uma mulher, reza e a menina fica boa. Aí você fica, meu irmão, que doideira é essa? A menina não é sugestionada, ela é um bebê que não sabe Oh, nem o que está acontecendo. aí, aí você tocou num ponto, cara, que quando a gente tá com dor, isso aí eu acho que é o seguinte, quando a gente tá com dor, a gente tem problema também. Nesse tipo, igual que você tá falando aí, de ter gente que eu amo pra caralho, que ficou aí 15 dias internado no UTI por causa de uma injeção que deu errado. Você tá entendendo? Aham. Coração 300 por hora, bebezinho, você tá entendendo? Minha vida quase que foi jogada no lixo de tão ruim. Mas o que eu fiz? Eu orei. Agora você vai falar assim, mas você ora, mas debocha de Deus. Cara, peraí, não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Tem não, eu É sei. aquele momento ali, você busca. E no momento de felicidade também. Aí as pessoas são muito tapadas com relação a Deus, cara. Tem que ficar toda hora. Ai, meu Senhor. Não, cara, é naquela hora que você está precisando dele mesmo, que ele está ali. Ele vai te ouvir. Ou se ele não te ouvir, só o desabafo que você teve ali com ele já valeu. Você Só já a sentiu. energia que você está despendindo, emitindo ali na É, hora já vale, tá entendendo? uma Independente que. energia. E essa energia, ela tem força se Com você tiver certeza, é isso que eu. força no pensamento, cara. Então é uma coisa que, tipo assim. Agora, depois disso, se você falar assim pra mim, mas você rezou mais, vou te falar não. Eu agradeço, assim, às vezes, as coisas boas que, graças a Deus, eu tenho. Tem uma Aham. vida boa, tem que agradecer toda hora. Pô, cara, eu tenho que agradecer, que as coisas são difíceis para todo mundo aí, eu vejo. A situação Sim. do povo, do Brasil, não é fácil para É. ninguém, nem para mim, mas, tipo assim, a gente ainda estamos com tempo, a gente está conversando aqui, coisa que é raro, você tá entendendo? Aham. Então, tipo assim, a gente tem que agradecer. Mas, tipo assim, eu não vou ficar toda hora judiado, não acredito nessas coisas, pegar um trecho da Bíblia e você tem que fazer isso, você tem que ir por aqui, por aqui. Não. Pois essa coisa eu acredito que está mais na gente mesmo, sabe? Se a gente é o todo e a gente é parte de Deus, então a gente é capaz de muita coisa que a gente não entende, sabe? Aí tem A uma coisa gente mesmo. que eu acredito pra caralho, mano. Isso aí eu acredito, mas é a coisa Pois que eu mais é. acredito. É porque a gente vê na prática, entendeu? Você vê isso acontecer, né? Paulo, não, tem uma coisa que eu acredito, cara, e é do Gotê a frase, cara. Quando o ser humano desperta para querer algo, por exemplo, quando você dá uma vontade de você em algo, de você realizar algo, todo o universo conspira a favor. E isso é verdade, cara. É Por exemplo, eu verdade. quero uma coisa, eu vejo o sinal, pô, parece lá um fulano que É. me deu uma ideia, parece uma coisa ali, parece outra coisa ali. Na hora que eu vou ver, o projeto já está realizado. Com O projeto, certeza. isso aí é uma coisa, cara, que eu acredito. Eu acredito. Então, tipo assim,
Pois Talvez. é, e não é coisa de mágica, eu quero, ele vai me dar, não é isso não, é Não, porque não, não, a não. coisa Sim, acontece, né? claro. Igual coisa ruim. Coisa ruim também dá um É, sinal. dá Você sim. vai acontecer coisa ruim, não coisa assim desastrosa. É, Coisa cara, ruim. é porque a gente, cara, a gente percebe padrões em tudo. Quando eu vejo um objeto na minha frente, na verdade, a minha consciência percebendo uma forma de padrão. Então, a gente está tão acostumado ao mundo que quando a gente percebe um padrão de uma coisa ruim, a gente também, é porque a gente, como sociedade, a gente acabou perdendo isso. Mas você vê nos animais isso. Um pássaro, quando tem alguma coisa que ele vê que alguma coisa está errada, ele já segue o caminho deles. Os bichos, eles têm Sim. mais isso aguçado do que a gente. O A gente ser humano acaba, também, a gente tem, mas a gente perdeu mais, né? Com o tempo, com perdemos vivendo em na sociedade. revolução agrícola, né? Porque o ser humano ele tinha percepção da natureza, então ele sentiu o mato, Exatamente. ele sentiu o barulho, Exata. escutava um barulho, sentia um cheiro, ó, vai chover, tá E vindo um animal, isso é aí estar mais perdeu. integrado, né? A Aí natureza. a matemática, ó, tirou isso da É, gente. A matemática, a linguagem, ó, é. a realidade que é a religião, os poderes, que é o Estado, tirou isso da gente. Então a gente se inseriu numa outra, nós estamos vivendo uma outra realidade, você sabe, né? Porque Sim, antes sim. da agricultura tinha uma realidade, ali a realidade do ser humano ali, eu até achava que era boa, eu vivia naquela realidade lá, de ir no mato, 50 no máximo e tal, aquilo lá era gostoso. Nós vamos Aham, caçar, vamos pescar hoje, tá? Não, agora nós estamos numa realidade mais torturosa. Parece sim. que ela não é, mas ela tortura, porque, tipo assim, você fica preocupado se vai ter colheita para você comer o ano que vem. Naquela época, não. O cara não tinha essa preocupação. O cara saía para caçar e caçava. Ele coletava ali, o que estava no dia dele estava bom. Só que a gente ficou É, egoísta. mudou, né? Mudou o tempo. A gente E mudou criou muito um a forma, egoísmo. né? Por isso, tipo assim, não vou entrar no ramo da política, porque uma outra hora, se você quiser, a gente pode até conversar, mas eu acho que é por isso que o ser humano se tornou egoísta. Porque ele não quer repartir uma coisa que ele tem medo de perder. O Uhum. alimento, por exemplo. Pô, eu tô com o meu alimento aqui, então, por exemplo, quanto mais o cara tem, mais ele quer, porque ele tem É o medo de princípio, perder. sem entrar na política, é o princípio do capitalismo, né? Porque o Mas problema não vamos entrar não, porque é, deixa, de um outro momento, eu não gosto de é, conversar muito de política, até às vezes, porque, tipo, cara, eu tenho uma ideia de política que muitas pessoas não têm, e sai muita briga, cara, e eu uhum. não estou no momento de brigar com ninguém. Inclusive, estou na torcida pro Trump se poder lá. Os caras não calam, Tomara, mano. né? Tomara, né? Olha, mas, tipo assim, cara, acho que já falamos quanto tempo aí? Rapaz, eu não tenho nem ideia, não, aqui. Não, não, não fiquei marcando, não. Que hora Mas que é? tu quer encerrar? Tem. 2 horas e meia? Não, não. Ah, tá. Não sei que hora que nós começamos. Ah, não sei, pô. Tá bom. O que você acha? Esse programa aqui, ele tem uma limitação mais ou menos de 1 hora de gravação. Então, eu acho que ele vai me avisar quando estiver perto aqui Né? de, Então, de cara, parar. já, o que nós podemos falar agora? Entra com um assunto aí e tal. Beleza, consciência. É, pode ser. Acho que é. A ideia de consciência é exatamente isso que a gente já falou, né, no começo, né? Que essa ideia da percepção da realidade, que não tem como a gente fugir, né, desse negócio. Não tem como a gente fugir disso, Então, não. tá, eu vou ser franco em te dizer. Eu É, acredito. Eu acredito que a consciência, eu sempre te falo que não acredito, para te zoar. ah, Eu acredito que a consciência, ela existe. Com biologia ou sem biologia. Você está entendendo? aham. Até, tipo assim, eu acredito que somos um pote. Somos um pote que tem uma consciência que está administrando essa biologia. Aham. Agora, eu não vou saber explicar como que é essa consciência. Exatamente. A gente não. Dentro do que eu estou pensando aqui, você consegue explicar? Não, isso aí é um cor que ninguém vai conseguir, não, porque a gente como ser, como indivíduo, a gente é limitado. E essa consciência, esse negócio é uma coisa ilimitada. Então, o finito, ele nunca vai poder conter o infinito, tá entendendo? Então, não tem como a gente explicar o que é, como é, não é. Mas só que pela ordem do acontecimento das coisas, a gente sabe que vem assim. Por exemplo, o que é que eu estou dizendo? Antes de eu enxergar o mundo e dizer que meu coração, meu cérebro existe, primeiro eu tenho que ser consciente, entendeu? A primeira coisa é ser consciente. Enquanto eu não for consciente, eu não tenho como dizer que as coisas existem. Aí o cara vai dizer assim: ah, não tem tu, mas tem o Maurinho que já era vivo para dizer. E o que é o Maurinho? É outra Uhum. consciência. É outra consciência. Então, era uma consciência que percebia uma realidade já. Não, mas Aí essa eu. consciência não é nada, pô. Isso é porque eu estava pensando numa coisa hoje. Tem muitas pessoas que eu conheci durante minha vida. Cadê elas? Sim, não digo as mais próximas, aquelas que a gente tem um contato, que marcam ou te ferem.
Eu digo aquelas pessoas que você, sei lá, você, no meu segundo ano de escola, eu não lembro nem quem que estudou na minha sala. Você está entendendo? Então Sim. tá, isso aí apagou. Só que não apagou por completo, porque eles estão por aí. Você Não, entende? pois Então, é. Mas esse estão por aí é porque você, com sua consciência, já percebeu eles e supõe que eles estão por aí. Eles já podem ter mas ele não morrido, sabe. eles já podem ter morrido, eles podem não ter morrido. Então você pode supor que eles estão por aí, mas ele pode nem estar. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Eu entendi. É que sempre vai ser uma percepção de alguém, o tão por aí ou não tão por aí. Vamos dizer, se ninguém tivesse vindo ao mundo, como é que a gente ia poder dizer que eles estão por aí? Ninguém. Nada percebeu eles. É, A ideia do inexistente, a definição de não existir, é é exatamente percepção. ninguém percebeu, ninguém viu. O que é que o ateu faz? Ninguém viu, então Deus não existe. Ele cai nesse ponto, entendeu? Ele diz assim: se ninguém viu, se ninguém tocou, é porque ninguém não existe. Mas aí é que eu te digo: o problema do ateu é porque ele quer ver Deus o quê? Como um personagem, como ele para ele não é possível ver Deus como a própria existência das coisas. A partir do Contra a momento que ele natureza. talvez Natureza. é, Oh, deixa eu te interromper, eu vou mandar um abraço para Maria Sintra, é, pro, pro Mike, é, para Anne, para Anne Santos, para Anne para Santos. a Magda, ela assiste? Assiste nada, Acho né? que acho que Ela não assiste. assiste. Se esse povo não assistiu o Júlio, o Juliano, quem mais? Quem mais assiste lá também? Bom, é mais esses aí que eu É, estou salientando, porque eles sempre estão lá. E se eles não assistir, eu vou cobrar isso aí dele. Mas não fala nada, não. Ô, Paulinho, tá bom, cara. pois tá beleza. Outro dia a gente fala mais aqui, tipo assim, Tá massa, tá tá massa. mais ou menos dentro do tempo que eu previa, você tá entendendo? Uhum. E eu achei que foi legal, não sei. Tipo, depois a Não, gente. foi massa a discussão. Você pode pegar e publicar isso lá, que eu não vou nem ver, não. Eu vou ver lá só. Tá? E Beleza. beleza. Eu vou ver se eu publico isso nos botões ou em outra forma, porque Pode fazer nos não seus sei. botões lá, tal, entrevistando Emanuel. Igual você faz aí com a turma, É, aí, é seu canal. é, Eu vim é. participar dele hoje. Aí É você porque o publica meu lá no nosso canal não grupo. sou só eu, né? Eu e o Lindeberg, né? Sim, Mas, mas dá Sim, mas se certo. você quiser. Ah, eu não sabia que era seu e dele. É. Eu sempre assisto. Um abraço, Lindenberg. Eu não sei se ele vai assistir isso daí, mas tá bom. Qualquer dia lá faz um maior. Vamos ver como é que ficou isso daí. Não sei se foi bem, se foi mal. Não, foi ótimo, cara. É isso mesmo. É a gente falar o que a gente pensa, o que, né? Aí O que a depois gente a gente sente. pensa numa outra coisa aí, tá? Na Beleza, então, hora. irmão. Beleza? Prazer e tudo Prazer, de bom Manuel pra você. Marinho. Vai dar Valeu, certo. papai. Valeu, brother. Tchau, Falou. tchau. Agora é com você aí. Eu não sei fazer mais nada. Pode Na hora. ligar? Pode. Então tá. Tchau, Paulo. Valeu, Marinho.